Olá, meu nome é Matheus Morelli e continuando as apresentações sobre sensores, hoje eu vou falar sobre sensores de força. Bom, o objetivo desse trabalho vai ser apresentar as noções básicas sobre sensores de força, dando ideias sobre, dando aplicações, exemplos de alguns sensores, como funcionam, sua construção interna e tudo mais. Como a gente bem sabe, eu repito ele em toda aula, bom, o elemento sensor vai ser um componente que vai medir uma variável de processo. Nesse caso vai ser a pressão e vai converter, por causa do extensômetro, numa variação resistível. Ele vai variar essa resistência do seu corpo de acordo com o estresse sofrido, seja ele uma compressão ou uma extensão. Assim, ele vai aumentar ou diminuir a sua resistência. O extensômetro, que eu vou falar mais pra frente, vai ser o principal componente do sensor de força. Bom, agora vamos falar do strain gauge, que é um dos principais componentes do sensor de força. O strain gauge vai ter a variação da resistência proporcional ao estresse que ele sofre. Ou seja, quanto maior o estresse, maior será a variação da resistência. Ele vai conseguir medir pontualmente ou longitudinalmente. Você vai conseguir medir ele de todo o corpo do sensor ou somente num ponto do sensor. Assim, se consegue ter diferentes aplicações e diferentes tipos de sensores a partir desse componente. Bom, agora falando de sensores de força propriamente ditos, eles fazem a medição, como eu falei anteriormente, no caso dos strain gauges, medição de tanto de compressão, que vai ser, você vai comprimir esse sensor de força, exercer uma força sobre ele, ou de tração. Ele pode ser puxado e tudo mais. Você consegue aplicar os sensores em diferentes locais. Você consegue aplicar o mesmo sensor, por exemplo, para um sensor de presença, tipo, você pisou nele, essa força vai emitir um sinal. Você consegue emitir um sensor para acionar um circuito de força, esse mesmo sensor. Bom, você consegue utilizar os sensores por longos períodos, já que sua deformação é muito pouca, eles têm pouco desgaste, que é apenas uma resistência que vai ficar variando e sem grandes correntes, sem grande estresse propriamente dito, em alguns casos. Já passando agora para algumas aplicações de sensores de força, a gente consegue ter eles dentro das indústrias para poder garantir a segurança dos funcionários e o funcionamento de máquinas em geral. A gente consegue ter ele em teste de segurança, como a gente pode ver aqui na imagem, por exemplo, para testar um cinto de segurança, se ele vai aguentar mesmo segurar um corpo, o peso exigido, a força que vai ter do impacto, e para calibrar outros instrumentos, para eles terem a precisão correta, em determinada pressão, em determinado local. Bom, chegamos ao final de mais um trabalho. E a partir disso, tudo que foi exposto, deu para ter uma noção básica sobre alguns sensores de força, sobre os extensômetros que são o principal componente dos sensores de força e sua construção interna, sua forma de funcionamento de variação de resistência a partir da compressão e da dilatação. Algumas das aplicações, como testes e industriais para medição de peso e tudo mais, e que eles são muito importantes também para o seu cotidiano e para a sua segurança, de forma geral, a partir desses testes. Obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas enviem para o e-mail no começo do trabalho.